Intenções pela vida de... Só um minutinho que eu vou mudar o microfone aqui, que eu acho que vai dar eco. Tá, fica à vontade, meu filhinho. Você desculpa o atraso, viu, Brenezinho? Que isso, não tá nem atrasado. Pela vida de Abel e Marlene, Adeir Araújo, Alan, Alex Silva, Alexandre Florencio e família, Alexandre Chagas, Alexandre Gomes, Hamilton Santiago, Ana Paula, Analice Gontijo, Anderlice Braga, Andréia, Antônio Carlos, Antônio Ferreira, Antônio Inácio, Antônio Sobral e família, Beatriz Greco, Bebeca Campos, Benedito Martins de Miranda, Branca e família, Bruna Amaral e família, Bruna de Lima Alves, Bruna Freire, Bruno Henrique, Bruno Nascimento, Carla Vieira, Carlos Alberto Diniz, Carolina Oliveira, Cássia, Cátia Duarte, Cibele Eugênia, Cida de Pompéu, Cláudia Regina, Conceição Cabral, Cristiano de Moura, Daniel Otávio, Davi Vidal, Digiane, Donizete, Nilma e família, Dulce Cabral, Dulcinalva Campos, Edson e Neuza, Elias Isaías, Ellen Cristina, Helenice Vidal, Elione, Elton, Elza Diniz, Emerson Moraes, Erotides dos Reis, Everton e Paloma, família Borges, família Teixeira, Campos, Fátima, Felipe Vidal, Fernanda, Flávio, Frederico, Gabriel Luiz, Giovanni, Geraldo de Andrade, Gilmar Farnese, Gilmar Souza, Guida Campos, Helena Lopes Carvalho, Hélida, Ellen Rezende, Iracema Gonçalves, Ivan José Lopes, Jair, Jaqueline Aparecida, Jarbas Lafayette, João Antônio, João Vitor Araújo, Joel, José Antônio Borges, José Oliveira, José Teixeira, Jovina Pio, Júlia Isabelle Machado, Kátia, Lavínia Vidal e Guilherme, Leda Maia, Lenir, Mauri Larissa, Lilian Aparecida Assunção, Lincoln Borges, Lucas Antônio Teodoro, Lucas Bernardes, Luísa Guadalupe, Luciene Gomes, Maís Eurípides, Marcelo Lucas Cavalcante, Marcilene Rodrigues, Maria Consolação da Silva, Maria da Conceição Serapião, Maria do Carmo Soares, Maria Nenego, Maria Ronaldo, Maria Flor, Maria José da Silva, Maria Ribeiro, Marlene Ribeiro, Marlúcia Alves, Matheus José, Matuzinhos Pereira, Mercedes Oliveira, Miriam de Juiz de Fora, Mirinho, Mirlene de Paula, Natália Aparecida Gonçalves, Neliana, Odete Tavares, Olavo, Otaviano, Patrícia, Paulo Coelho Dantas, Pedro Augusto e família, Pedro Ricardo, Raquel e Bruno, Regina Chagas, Vitória e Josiane, Rogério e família, Rogério Gonçalves, Sabrina Fonseca, Sandra da Luz Pacheco, Sara, Sebastiana, Célio, Simone Leite, Cineida Silva, Sônia Sueli, Teixeira Guimarães, Soraya, Tânia de Paula Fernandes, Tatiane Gonçalves, Terezinha Fonseca, Tia Zizinha, Wanda, Vicente de Andrade, Vilmar, Vinícius e Aline Nunes, Virgínia Soares, Vitória Zupo, Viviane de Castro, Vilma Maria da Silva, pelo nosso Brasil, pelos profissionais de saúde, pelas pessoas desempregadas, pelas famílias que vivem o drama da dependência química, por nossa Igreja Católica, pelos sacerdotes, pelos acólitos, Bruno, Felipe e Gabriel, por todas as pessoas em tratamento de câncer, Covid, hemodiálise, pelas pessoas que não rezam, pelas pessoas que não têm quem reze por elas, pelas pessoas que rezam por nós, pelas almas do purgatório, pelos nossos pedidos do chat. Quem? Porque é duas da Guisa, de bacalhau de 500 e pelas nossas intenções. Apresente a Deus o seu coração. O chat tem alguma coisa aí? Deixa eu olhar aqui. Rosilene Silva Costa, quero pedir orações para minha irmã Vera Lúcia pelo seu aniversário amanhã. Rosilene, pelas famílias e nosso grupo e para o Dr. Felipe. Deixa eu ver aqui. Oração. Helenice, orações pela saúde de Mário Couto, pela recuperação da bebezinha, pela saúde de todos do grupo, pela minha saúde, pela Nelma e família. Lenice ainda pedindo por Michel e família. Línia Borges, agradecimentos a Deus pela investidura do Felipe e do Bruno. Só um minutinho, Felipe. Estou confundindo aqui, passa, só um minutinho. Peço orações pelo Gabriel, que ajudou os dois com muito carinho e dedicação, pela recuperação da tia Zizinha,
pela nossa saúde, pela saúde de meu vizinho Edmundo, que está com depressão, quem falou foi Rosilene, não tem família, disse que está sem alguns medicamentos e está com ansiedade. Pela saúde de Pedro José, pela saúde de Rodrigo, Vanessa, Júlia e Miguel, para todos que estão com Covid, Rosilene pela Thalita de Seila, que perdeu o bebezinho, Miguel e toda a família, Helenice para todos os enfermos, Valdelice para todos do grupo e os familiares, e Rosilene para o marido dela, que está com água no joelho, tirou a água e está fazendo fisioterapia, mas está com muita dor e dificuldade para andar. Maria bom? tá por aí? Maria tá por aí? A madrinha? A Neuza tá por aí? A Neuza de Luiz? Para cantar para nós? Estou Você canta aqui. com o pessoal? Tia Deus. Neuza, que saudade! Alegra a Faz tempo gente que hoje. você vê, né? Sumiu, Dé. Eu estava Tá sumido. trabalhando. Amém, Tô né? precisando tô precisando de ser produtivo, viu, tia Neuza? Mas mata a gente de alegria e mata a nossa saudade. Confessa por nós Vamos cantar, a então. necessidade do nosso Pai nos perdoar. Amém. Então vamos cantar. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamento, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, anjo e santos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz até a vida eterna. Amém. Vamos agora passar para a leitura do Evangelho de hoje. Olha quem está aqui, quem chegou. Deus te abençoe, meu filhinho. Quer assumir? Boa noite para todo mundo, benção para todo mundo e Deus abençoe a todos. Saudade Amém. de todos Que vocês. saudade! Deus te abençoe. Amém. Cheguei... Você e o Dé ganhou falta a semana inteira. Ganhamos Vai mesmo, tomar Dé. recuperação. Eu Verdade. também estava trabalhando e não é que o senhor tinha que ser produtivo, não. O senhor já é produtivo, era só ser produtivo em outras áreas, voltar a ser produtivo em outras áreas, porque quão produtivo é o senhor para nós aqui, para Deus, né? Obrigado pela presença do senhor. Obrigado a todos pela presença. Essa semana realmente eu não consegui nenhum dia, chegando bem tarde, mas graças a Deus trabalhando muito e sempre rezando com vocês, mesmo à distância. Então, estou chegando agora. Brenner, coloque para a gente então, por favor, para a gente fazer a proclamação do Evangelho. Ô, Felipe, Diga, eu Dé. quero colocar hoje
além de todas as intenções que estão aqui, a intenção agora especialmente para o Gabriel, pro Filipinho. Felipe e para o Bruno. Porque o Gabriel já é. O Felipe e o Bruno vai começar a caminhada deles agora, na vida deles, em início do que vem a ser serviço a Deus. Então, nós vamos pedir, especificamente hoje, em todas as intenções, em todas as orações, que derrame sobre os dois as bênçãos de proteção, de sabedoria e de boa escolha na vida deles. Tá certo? Que Deus continue iluminando e protegendo a cada um. Não por causa deles estarem no grupo, mas pela opção de servir a Deus. Isso é muito difícil hoje, carregar essas cruzes e essas feridas de Cristo no nascimento é muito difícil. E é duas decisões de coragem. Que Deus abençoe eles sempre. Vamos lá. Eu quero Amém. pedir também pela Pri, para que Deus, Nossa Senhora, abençoe a hora da bebezinha, acho que é Maria Luísa, né? Obrigado, Maria Luísa. Ela Maria Luísa. hoje foi ao médico e já está marcado. Está para qualquer momento, Pro sabe? dia Pode ser 15, que né? Marcou hoje está lá. pro dia 15. Ela até falou assim, se o Felipe estiver perto, fala, se tiver em Belo Horizonte, para ir para lá para acompanhar. Eu faço questão Pois é. dele ir lá para acompanhar o nascimento da Maria Luísa. Falaram aqui. E que Deus de Se Nossa Deus Senhora quiser. esteja lá acompanhando, fazendo para que tudo dê certo, que ela venha com muita saúde. Eu falei assim, ó, se o doutor Abel tivesse aqui, ele já fazia pacote completo, porque fazia o parto e ia fazer a consulta do pediatra, viu, meu irmãozinho? Com Mas certeza. vai vir tudo bem, se Deus quiser. Né? Nós estamos em Deus oração. quiser, se Deus quiser. Por todos Nós estamos muito vocês. felizes. Obrigado. Vamos lá. Ô, Brenner, benção, boa noite. Eu vou pedir, porque eu estou no celular, vou pedir para que você faça a leitura para a gente, por favor, só para facilitar. Uhum. Evangelho de São Mateus. Como que fala aqui? Eu não sei. Esse aqui eu não sei falar. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos Tá, é o capítulo 21 e 19, até o capítulo 19, versículo 1. O Senhor Posso esteja ensinar? conosco. Por favor. Posso ensinar? Pode. Brenezinho, Oi. presta bem Senhor. atenção. Evangelho de Mateus, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode omitir o capítulo. Isso aí não é necessário, porque já está escrito aí. Tá bom? Ah, tá certo. Obrigado. Então, o Senhor Senhor esteja esteja. conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas.
Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida. Por que tu me suplicaste? Não. Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje, ele vem muito a mostrar o que acontece nos dias de hoje. Nós sempre queremos receber, mas nunca queremos pagar. A gente sempre acha que todo mundo deve para a gente, mas a gente não deve nada para ninguém. A gente acha que toda dívida nossa é dívida financeira, e a gente esquece que as nossas dívidas são mais psicológicas ou da alma do que as nossas que carregam no bolso. Se a gente tivesse as nossas dívidas direto pelo bolso da gente, seria fácil pagar todas as nossas dívidas. Mas a dívida de gratidão, dívida de você chegar e reconhecer ser necessário a ajuda do outro, isso é sinal de pobreza. E isso as pessoas não gostam de reconhecer, a nossa fraqueza, a nossa pobreza de alma. Essa dívida que nós temos para nós é muito triste, porque a gente nunca vai poder pagar. Agora, na hora que a gente reconhece que o que Deus faz por nós imediatamente, ela muda a nossa vida. A gente começa a ver as coisas de forma diferente. A evolução nossa é diferente hoje. Nós queremos a nossa vida sem dívida nenhuma. E não é a dívida financeira, não. É dívida de gratidão. Você reconhecer digno de receber favor do outro gratuitamente, isso é muito, muito difícil de acontecer. Nós encontramos no outro uma possibilidade de cobrança. A gente cria para a gente fantasmas nas pessoas. As pessoas são maquiavélicas, não é maquiavélicas, não. Maquiavélicas. Porque eles vão maquinando estratégias contra a gente. E é assim que acontece às pessoas. Porque aquele que estava prestando conta com o patrão, certo? O patrão naquele dia não era Deus, era o homem. E o homem, ele nos cobra. Ele pode ter misericórdia da gente, mas também quando ele
não recebe essa mesma ou não distribui essa mesma misericórdia, ele vai causar dor ao outro e torna as pessoas sempre mais, como se diz, endividados. Não estou querendo falar só sobre dívidas, não. Eu quero falar sobre a vida. Porque o que eu falo, quando você deve alguma coisa, valores financeiros, você paga. De uma forma ou de outra, você vai pagar. Entendeu? Mas quando você deve ao outro gratidão, isso você pode esquecer, mas Deus não esquece. A gratidão é diretamente levado a Deus. Deus não vai dar oportunidade para o outro poder levar para ele qualquer dívida que a gente tenha aqui na Terra. A gente passou por vários momentos, sabe, várias situações, várias possibilidades. Eu lembro aqui, no início, quando o Filipinho, da tia Lilian, falou que queria ser acólito. E eu falei, mas pois então você vai lá conversar com o padre e fala qualquer coisa para conversar comigo. Ontem, quando eu recebi as fotos e os momentos lá do padre Almerindo para mim, eu comecei a chorar de alegria, por isso que eu pedi para vir conversar hoje. Ou se já tivesse alguém para falando alguma coisa, eu ia pedir um momento de poder falar da alegria com tudo que passou nas intempéries da vida deste menino, recebendo e perdendo a sua avó há menos de 2 semanas atrás, e ele agora recebendo a investidura de acólito. Eu digo para você, o acólito é de tanto valor, porque ele recebe a Bíblia. Ele não recebe somente a veste de acólito. Ele recebe a palavra de Deus com ele. E esse acolitato é mais importante do que um ministério extraordinário da comunhão. Eu não sei se ele foi levado a isso, mas tomara que tenha sido levado a isso. E o que estou falando, eu provo pela lei da igreja. Qual é a função do acolitato? E Deus, como patrão do tio Helder e da tia Lilian, fala assim, olha, você está recebendo a graça pelo seu filho. O seu resultado está aqui na sua mão. Eu não sou dono disso. O Senhor é dono da minha vida. E é assim que eu falo as coisas, sabe? Eu gosto muito de levar as coisas para o lado emocional do que vem a ser essa dívida, dessa cobrança, mais do que para o lado financeiro. Porque, para Deus, nós não temos uma caderneta de conta corrente, não, sabe? A gente faz o que é bom e ele só vai pegar o que é bom. O que for ruim, ele vai esperar você pedir perdão. Enquanto você estiver ao do lado, você vai estar pedindo perdão até você reconhecer a sua fraqueza por isso. E é isso que o evangelho de hoje leva. Ele, ao receber o perdão do patrão, ele viu livre para cobrar do outro. E do outro, ele não usou de misericórdia,
como o patrão recebeu dele. Mas os anjos falaram: opa, patrão, aquele homem que o senhor perdoou, não te usou da mesma misericórdia. Deu direito a quem? A Deus também não perdoar. Por isso que nós, na oração que o próprio Cristo nos ensinou, perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é a orientação de Cristo para todos nós. E nós não damos valor a isso. Nós damos valor ao que temos, na quantitativo dos valores que nos faz falta. Faz falta, Deus faz, mas quem distancia Deus da gente, do nosso coração, é quando nós não usamos de misericórdia com o próximo. Você acha que Deus vai querer receber o dinheiro que nós estamos levando para o velório? Ou na beirada do caixão? Não! Deus não quer receber nada, não. Deus quer saber o que você fez de bom. E o que você pode chegar e contar da misericórdia dele. Se você tinha uma dívida com Deus, vá e peça perdão a Deus. Peça perdão. Vou contar uma coisa, que existe uma discussão muito dentro da igreja a respeito do suicídio. As pessoas, antigamente, que suicidavam, não aceitavam receber ou fazer a encomendação e nem missa de sétimo dia, e nem missa pela alma das pessoas que suicidassem. Mas Deus provou e mostrou que o arrependimento pode ser entre a liberação da bala da arma na cabeça da gente, até ela entrar na cabeça da gente. Entre aquele milésimo de segundo, eu posso arrepender e falar: Deus me perdoa. Eu acabei com minha vida, mas Deus vai aceitar o meu perdão. E esse perdão permite agora que a pessoa que se suicidar tenha a encomendação do seu corpo, tenha a missa de sétimo dia e tenha também missas por sua alma. É isso para vocês entenderem o que vem a ser a misericórdia de Deus com todos nós, pelo Evangelho de hoje. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes, 7 vezes ou 70 vezes mais? Se você pensar, 7 vezes é o número da perfeição. E 70 vezes mais, 7 vezes 70 vezes, é infinito. Esse número não termina, não acaba. Se uma pessoa pecar, pecar contra o outro 70 vezes 7, eu ainda tenho a possibilidade de receber o perdão até de Deus. E nós devemos perdoar o próximo toda vez que ele arrepender do seu pecado e vir pedir perdão. Porque o perdão, ele é divino. Quem perdoa é Deus. E quando você retém este pecado, você retém para si mesmo o perdão que você omitiu de Deus.
e você não tem a mesma misericórdia com Deus. E Deus quer da gente um coração limpo, leve, solto e digno de carregar a sua vida. Porque quem carrega a sua vida não é o seu corpo, é o seu coração. Quem carrega o seu corpo é o seu corpo, seus braços, a sua mão, o seu pensamento. Mas o seu coração, ele tem que estar livre, tem que estar isento de mágoa. Se você perdoar ou pedir perdão e o outro não aceitar, automaticamente aquele que não deu perdão, ele vai carregando um pecado muito maior. Por isso que a gente fala, peca muito mais quem fala do pecado do outro. Então, aquele que recusou a misericórdia do patrão, recusou também a misericórdia de Deus. E ele vai ser julgado com a mesma medida que ele julga o outro. E vai fazer para ti ou para o outro as mesmas para ti e para o outro. Ele vai cometer para ti e para com o outro os mesmos pecados que ele vem trazendo no coração por não perdoar aquilo que poderia ser perdoado, porque por mais que seja o pecado do outro, não existe em livre e sã consciência a isenção de Deus. Deus não vai te isentar ao pecado dele não ser perdoado. Não existe isso. Deus é muito grande. Muito grande. E eu falo para vocês, tenham essas palavras que estou colocando para vocês. Não carreguem no coração de vocês nenhuma mágoa. Seja a mais profunda mágoa no coração de vocês. Não carregue. Pode ter ofendido, pode ter falado, pode ter feito tudo contra vocês. Perdoe. Não carregue o lixo do outro para vocês. Deixe que cada um carregue os seus lixos. Que cada um entenda que é mais Deus na vida com a gente do que a ausência de Deus na nossa vida, sem poder contar com Deus na nossa vida. Eu falo com muita prudência, porque nós estamos falando por pessoas, cada uma com um tipo de vida, com um tipo de pensamento, tipo de coração. Mas eu quero mostrar para vocês que quando nós abrimos o nosso coração para carregar mágoas ou cobranças, nós vamos levar para nós, a nossa vida, para a nossa vida, tempos negros, de muitas sombras. Porque Deus, você não consegue esconder de Deus aquilo que você faz. Seja o pensamento mais profundo na sua vida. É o pensamento mais profundo. Mas se você carregar dentro da vida de vocês mágoa, raiva, vontade de vingança, receio, tenha certeza, Deus vai saber cobrar com a mesma medida que você fez. Deus
não é injusto. Ele é justo. Isso não é injustiça. Deus não derruba ninguém. Deus prova que você tem a oportunidade de mudar. E você pode ter a maior razão do mundo. Você pode falar assim, esse pecado eu vou carregar para o resto da minha vida. Aliás, esta mágoa eu vou carregar para o resto da minha vida. Mas livra a sua vida desses pensamentos que pesam na vida das pessoas. Livra a vida de vocês com pensamentos que afastam Deus da vida de vocês. Depois vocês vão começar a entender o que vem a ser Deus na sua justiça. Deixa que Deus encarregue a justiça para Ele. Você não tem o direito de ser juiz nisso. Você tem o direito de ter leveza no coração. Você tem o direito de ser humilde. Não é humilde por você estar reconhecendo a sua fortaleza, mas ser humilde por reconhecer o outro na sua fraqueza. Isso é muito difícil, porque nós achamos que o outro tem deveres com a gente, não que nós temos direito. A gente cobra, mas a gente não gosta de ser cobrado. É terrível isso. Isso é uma recusa do Espírito Santo na vida da gente. E eu falo muito, e falo com muito respeito a cada um do nosso grupo aqui agora. Não carregue isso na vida de vocês de forma alguma. A opção que nós temos sempre vai ser Deus conosco. Emmanuel. Deus conosco. Deus em nossa vida o tempo todo. Não é porque nós estamos no nosso direito é que nós temos que pegar o peso de forma diferente. Nós temos que ver com o nosso direito e com a nossa sabedoria que o outro é fraco e pela nossa humildade reconhecer a fraqueza do outro. Sempre que a gente julgar o outro, a gente vai colocar a nós o mesmo peso. Sócrates, um dos filósofos antigos, falava que quando você tiver que falar de alguém, use 3 peneiras. Eu vou deixar como exercício para vocês o que vem a ser essa história das 3 peneiras de Sócrates. Porque vocês vão entender que para nós vai valer mesmo aquilo que nós vamos trazer dentro do nosso coração, especificamente. E se nós abrirmos o nosso coração, nós vamos ter mais felicidade na nossa vida. Tudo que a gente trazer de peso para a nossa vida é peso. Não é liberdade. E tudo que é peso vai dificultar a nossa caminhada na cruz de Cristo. Porque além de carregar a cruz de Cristo, nós vamos ter que trazer os nossos pesos de vida. Então, a opção que nós temos é escolher sempre o peso que é leve e o fardo que é manso.
Essa é a proposição de Deus em nossa vida. Que Deus nos dê sabedoria para perdoar mais que ser perdoado. Que rezar mais para o outro do que para nós mesmos. Que é, nas nossas vidas, colocar sempre o outro como exemplo, seja para o bem ou para o mal. Tudo que passa na nossa vida, ele deve acrescentar à nossa vida e não nos distanciar da sabedoria. A sabedoria é uma coisa que nós temos que utilizar, senão não existe sabedoria, existe orgulho, e orgulho é pecado. Não é orgulho ser melhor e estar com mais razão do que o outro, não. Isso não é orgulho. Ter razão não te deixa vitorioso, muito pelo contrário. Ter razão, muitas vezes, te deixa infinitamente fraco. Fraco porque você está tendo valor ao que é tomado pelo vento. O vento que está aqui soprando, o vento que vem soprando a poeira das nossas vidas. E a gente opta por quê? Por ter Cristo na nossa vida, mas carregando a poeira das nossas vidas que impede de Deus agir na graça definitiva que a gente tem. Vamos chegar e vamos colocar a nossa vida em xeque. Eu queria muito que vocês entendessem. Muitas vezes eu falo muito pela emoção e me perco na palavra. Já estou falando aqui, quando eu vejo, já são quase 9 horas da noite já. Eu tenho tanta coisa para falar ainda e ainda tem muita coisa ainda para falar a respeito do Evangelho. É muito bom, mas eu gostaria que vocês levassem em consideração, pelo Evangelho de hoje, que foi colocado para todos nós aqui agora, o que impede de eu exercer a misericórdia com o outro? O que impede de eu perdoar o outro? O que me faz arrogante ao achar que o outro tem dever comigo e eu não tenho dever nenhum com o outro? Eu fico muito preocupado com isso. Porque nós sempre entregamos nossa vida ao outro de forma recorrente, na falta total da misericórdia, do perdão. A gente, com certeza, acha que na nossa vida somos com direito. E dever nunca.
é essa arrogância do outro que, ao ser perdoado por Deus, não perdoa o outro. Aí Deus, quando chega e fala assim, opa, você não perdoou o outro, então por que eu vou te perdoar? Deus é ruim? Deus é arrogante? Deus é justo. Deus é justo. Deus nunca foi bom. Deus nunca foi bom. Deus foi justo o tempo todo. Sempre foi justo. E falo por vocês, para vocês. Mudem. Mudem enquanto é tempo. Porque os tempos de hoje são tempos de glórias. E só receberão glórias e graças aqueles que se converterem. Nós estamos falando aí desde o final do ano passado. Vamos procurar a nossa conversão. Vamos viver a nossa vida, vamos viver aquilo que nós podemos fazer pelo outro e com o outro, sempre gratuitamente. Não vamos fazer para o outro com a possibilidades de receber de volta. Vamos reconhecer a nossa pequenez, porque pequenos serão donos do céu. Os humildes serão exaltados. Os humildes serão exaltados. E nós abrimos mão da nossa humildade por causa do direito que nós temos em cima do outro. Só que a nossa humildade não tira o nosso direito, mas reconhece a nossa sabedoria do outro não podemos cobrar aquilo que nós não podemos cobrar de nós mesmos. Esta é a opção de Deus para nós. Aprendamos e saibamos que desta vida nós vamos levar nada. Nada, nada, nada. Podemos ter vontades e vontades que podem ser satisfeitas com coisas materiais. E devem ser, porque Deus não quer que ninguém tenha falta das suas vontades. Ele quer que você viva plenamente a sua vida. Mas Ele não quer que você carregue para você, junto com as suas vontades, as suas faltas de misericórdia. Entendam o que foi dito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha ao nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alguém gostaria de perguntar ou falar alguma coisa, ou comentar, ou fazer algum comentário? Esteja à vontade por receber e falar. Odé, Pois não. que eu tinha entendido, eu acho que era mais ou menos isso mesmo. Assim, perdão é sinal de humildade, de reconhecer que somos humanos, não somos perfeitos e também que não somos superiores a ninguém. Somos todos iguais. Deus é perfeito e nos perdoa. Então, quem somos nós para não perdoar? Perdoar é mostrar que, apesar de sermos humanos,
entendemos e escolhemos seguir os ensinamentos de Jesus, pois somente assim seremos merecedores de estar ao seu lado. Perfeito. Perfeito, perfeito. Sensacional. Sensacional, Brenner. Já Sensacional. arrumei quem vai falar segunda-feira. Eu tô assim, a gente fica satisfeito, porque o que a gente quer é isso mesmo, sabe, o Brenner? Porque verdadeiramente a gente não quer formar opinião. A gente quer que as nossas opiniões sejam uma ação do Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo, dons, né, frutos, é a sabedoria. E o que você falou é a extrema sabedoria. Parabéns. Alguém mais? O Abel Pois quer não. participar. Obrigado. Fala aí, meu irmãozinho. Quem ama, perdoa e vive na luz. Jesus é o perdão que nasce na cruz. O perdão é sublime e divino também. Nossas faltas redime e nos faz muito bem. Olha só, essa música. A ela letra é é dele. o Letra do centro. Uma vez ele cantou essa música para mim e eu lembrei. Ele cantou lá na casa do Padre Merindo. Ele falando dessa letra. Eu não sei se foi no dia que eu estava fazendo o meu check-up. Aí, meu irmãozinho, mas eu não sei se você cantou na hora que eu estava lá fazendo os exames, ou se foi lá no dia que nós estávamos lá, no dia numa missa que nós estávamos lá. Nós estava eu sei, lá. E eu lembrei dessa música, acredite se quiser. Mas é tudo. Porque o que acontece? O perdão, ele vem da poesia do Espírito Santo dentro do coração. Quando você faz uma poesia, onde é que você consegue dar para a poesia um significado. Esse significado, ele faz a música. E eu falar de você é redundância, né? Você é meu ídolo. E vai ser Então, sempre. ele vai repetir a estrofe. Canta, Abel. Pois não. Achei bonito. Quem ama, perdoa e vive na luz. Jesus é o perdão que nasce na cruz. O perdão é sublime e divino também. Nossas faltas redime e nos faz muito bem. Não falar mais nada, né? Alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Pode falar sem medo, viu, gente? É muito importante essa oportunidade que nós temos para conversar, porque o que é? É trocando essas conversas, essas palavras, é que a gente vai fixar o nosso entendimento. É um outro dom do Espírito Santo. O entendimento é fruto do Espírito Santo. Né? A gente vai ter o entendimento daquilo que a gente falou do Evangelho. Eu sempre digo que as duas maiores virtudes que eu encontro em uma pessoa são humildade e gratidão, né? Então, eu aprecio muito isso e tento fazer isso. Claro que a gente tem sempre que melhorar, né? Mas hoje, por exemplo, quando eu estava voltando do hospital, até liguei para a Bruna e ela falou: Nossa, você vai cair na cama e dormir de um lado só a hora que chegar em casa. E aí eu falei assim: Não, eu vou chegar em casa e vou rezar. Eu estou todos os dias chegando em casa à noite. Ontem peguei 6 horas da manhã, comecei a operar 6 horas da manhã, parei 1h30 da manhã, fui dormir 4 horas da manhã, acordei 7, estou trabalhando o dia inteiro e agora estou aqui. E aí ela falou assim: Você não vai dormir? Eu falei: Não. Porque se fosse para trabalhar mais, eu iria falar trabalhar mais, eu vou ganhar mais dinheiro, então eu vou fazer. E agora
é uma coisa que é para rezar, que é para pedir e agradecer graça, é mais do que dinheiro. Eu não vou fazer. Não é por obrigação, é por gratidão. Então, acho que isso é muito importante. Deus é muito bom com a gente o tempo todo. Então, mesmo cansado, a gente tem que mostrar gratidão a Deus, isso é muito importante. E o Evangelho vem justamente falar para a gente não carregar mágoa. Tem tanta coisa boa que Deus nos dá o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Para que a gente vai carregar mágoa com os irmãos? Né? De jeito nenhum. O Evangelho de hoje veio muito bem para justificar isso. Deus perdoando, o patrão perdoando o seu empregado que vai lá e tem tudo, o patrão dá tudo a ele, e quando ele tem a oportunidade de retribuir essa bondade com outra pessoa, ele não o faz. E é muito triste isso, porque a gente tem exemplos, né? Várias pessoas, inclusive até uma vez eu conversei com o senhor sobre isso, e é muito triste, pessoas que são ingratas, pessoas que recebem, não são as coisas do mundo, assim, porque elas têm as oportunidades, né, que outras talvez não tiveram, mas elas têm os bens, acho que têm os bens materiais e têm tudo. E aí, quando tem pessoas próximas necessitando, que elas podem ajudar, retribuir a bondade dos pais, é tão bonito, filhos gratos aos pais, né? É uma das coisas mais lindas que eu admiro e que eu procuro praticar e melhorar. Pais que podem retribuir seus filhos, e muitos deles às vezes não esquecem seus filhos, e dá uma tristeza muito grande nisso, muito grande. Os irmãos entre si, irmãos não só de sangue, né? Nós uns com os outros, que a gente pode melhorar, e a gente quer pisar no calo do outro, a gente quer usar a nossa autoridade para fazer mal ao outro, para guardar aquela mágoa, alimentar o que há de pior em nós, quando a gente poderia, muito pelo contrário, se, é, se livrar desse peso ruim. É que Dé disse maravilhosamente, que eu fiz questão de anotar: o que nos impede de praticar a misericórdia com o outro, né? Deus é tão misericordioso conosco, a gente erra, e erra feio com Deus muitas vezes, e Deus ainda vai lá e nos mostra, insiste conosco. Não, é desse jeito, é daquele outro. Deus nos mostra o caminho, a gente ainda quebra a cabeça, e ele continua mandando o Espírito Santo sobre nós, nos mostrando: este é o caminho. E por que que a gente não pode fazer diferente com os outros? Nossos pais tantas vezes nos ensinaram, nos educaram: não é desta forma, é daquele outro jeito. Por que que a gente não pode ter a mesma paciência e misericordiosa com o próximo, né? Então, acho que isso é muito importante. E uma outra coisa que o Dé falou, eu não sei se ele disse, porque eu saí por 8 segundos, que foi o prazo que eu tive aqui, que eu tive que sair para mandar um áudio para a tia Neuza, pedindo para ela cantar uma música para a gente rapidinho, que ela vai cantar daqui a pouquinho. Então, não sei se o senhor falou quais são as 3 peneiras. Não sei se é a mesma história, que eu escutei, deve ter sido há um mês, Dé, eu achei tão bonito. Mas se o senhor tiver falado, ou não sei se é a mesma, eu queria falar quais são as 3 peneiras quando a gente vai conversar. Pois fala. Com o próximo. Fala aí para todo mundo. Não sei se é essa mesma história, porque não me disseram que seria Sócrates. Mas quando a gente for falar com uma pessoa, repassar uma informação, um pensamento, qualquer coisa, tudo que a gente for falar, uma fofoca, disse-me disse, é aquilo, aquilo outro. Será que eu devo falar para uma pessoa? Então, a gente tem que usar essas 3 peneiras. Primeiro, a verdade. A informação que eu vou passar para a pessoa é verdade ou é mentirosa? Por que que eu vou passar uma coisa que é mentirosa para uma pessoa? Então, se for mentira, não tem por que passar. A segunda peneira é a peneira da necessidade. Tem necessidade de eu falar o que eu vou falar? É preciso? Realmente é necessário eu dizer? E a terceira peneira é a da bondade. O que eu vou falar para a pessoa, eu estou com bondade no meu coração no que eu vou dizer para ela? Ou será que eu vou dizer aquilo só para atiçar uma coisa ruim nela, ou para alimentar
um ego ruim em que está dentro de mim, nossa, eu vou conseguir fazer mal àquela pessoa. Então, acho que, não sei se é essa, Dé, se não fosse, eu me perdoe. Com certeza é essa mesmo, e você está falando muito bem, viu? Pode continuar. Não, mas que isso. Obrigado. Mas então, toda vez que a gente for falar, eu uso muito isso, assim, tento usar, claro que não, longe de mim de querer parecer que eu sou perfeito, de jeito nenhum, sou cheio de defeitos, mas a gente tem que a gente tem que se educar, que alimentar o de melhor em nós. Para que a gente vai carregar o pior, a mágoa? Não, se a pessoa nos fez mal, deixe que Deus é justo. O justo é Deus, não somos nós. Nós não somos juízes. Só Ele é justo, mas ninguém é justo. Nós estamos aqui para perdoar. Se a gente estiver fazendo alguma coisa contra alguém e a gente falar que a gente está sendo orientado por Deus, nós estamos sendo injustos com Deus, tá? Ai de nós de querermos tomar essa posição. É igual o que o Dé disse aí de a medida com que medir serás medidos também, né, Dé? Então, e a gente usar isso que a gente conversou aqui hoje. Então, espero que a gente esteja aprendendo várias coisas juntos, que a gente seja humilde, grato, procure retribuir essa misericórdia que vem de Deus para que a gente possa também compartilhar e reproduzir com o próximo, que a gente pratique, use essas 3 peneiras quando a gente for conversar com o próximo, né? Estou falando a verdade? É necessário eu dizer o que eu vou dizer a ele? E a bondade, eu estou usando da bondade ou da maldade para dizer? Fulano falou isso de você. É preciso falar, realmente? É bom isso que eu estou fazendo? É verdade? Então, acho que isso é muito bom. E falando em aprendizagem juntos, só um rápido para eu fechar aqui essa minha fala prolongada, que eu já estava com saudade de conversar com vocês. Na segunda eu não consegui aparecer, porque tive cirurgia até tarde, terça, quarta também. Estão mais difíceis os dias para mim. E aí eu fiquei pensando, tem aparecido poucas pessoas no grupo, às vezes, gente, será que o grupo vai acabar? E não sei o quê. A Bruna teve aqui comigo, teve aqui na segunda-feira, na quinta-feira meu pai falou, na segunda-feira a Bruninha falou aqui no grupo, e aí ela falou assim, perguntei como é que estava no grupo, faltou a luz, que é você. Eu falei, não, está enganado, a luz não sou eu, a luz é o Jesus que está no nosso grupo, então ninguém está lá, tem que estar lá por minha causa, nem por causa do Dé, nem de ninguém, tem que estar lá por oração, por Deus. Então, é só assim, um pedido que eu faço a cada um de vocês para que a gente alimente esse nosso grupo. Como que a gente pode alimentar? Com a presença de cada um de nós, convidando outras pessoas para participarem, para somarem forças aqui no nosso grupo e também participando ativamente. Felipe, deixa eu cantar. Felipe, deixa eu falar. Eu não sei falar, mas deixa eu falar qualquer coisa. Quem diria, o Brenner sempre foi mais tímido lá de casa e dizem que na segunda-feira ele já participou mais ativamente e hoje também já pediu a palavra. A hora que eu pensei em levantar o dedinho aqui, ele já estava participando. Então, participe conosco. Isso é muito importante para todo o nosso crescimento e principalmente para manter esse nosso grupo que sempre nos faz muito bem. Outro dia, há umas 2 semanas, eu falei com minha mãe, a gente podia não fazer... Minha mãe falou assim, eu queria ir ao sítio hoje à noite, mas a gente não pode porque a gente tem a live. A gente tem que rezar. Mas até pensei, mãezinha, será que a gente não fica pelo menos um dia? Às vezes a gente tira. E aí, mas é tão bom rezar. Falou, Felipe, não pode. A gente tem que rezar. A gente não faz por obrigação. A gente faz para agradecer. Deus é tão misericordioso e tão bondoso conosco. Então, se a gente puder manter esse espírito de aprendizagem, de união e de Deus acima de tudo, que Ele sim é a verdadeira luz, só todos temos a ganhar com isso. E para fechar esse evangelho de hoje, eu pedi a tia Neuza para cantar uma música pra gente. Não, eu posso só colocar uma coisa aqui? Claro, só porque muitas vezes a gente acha que tem que rezar com uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas. Eu acho que a gente é motivado pela quantidade de pessoas que estão na live. Pois eu vou falar uma coisa assim, muito particularmente.
Eu estava sem participar, mas eu ficava, não estava aqui, mas estava do lado da Denise, quando ela estava fazendo esse negócio, a não ser que terça-feira a gente tem o encontro nosso. Aí eu não participo verdadeiramente da live, mas os outros dias todos. E eu não tenho entrado. Não tenho entrado na live. Mas não é por causa disso, porque o que acontece? Eu quero, e o que a gente tinha proposto naquela última vez, assim, que as outras pessoas tivessem a vontade de estar fazendo as coisas. Segunda-feira, quando foi falado que a Bruninha ia fazer a parte dela falando o evangelho, já deu uma tranquilidade. O meu irmãozinho, quinta-feira, a madrinha, outro dia, e isso, as pessoas, o nosso grupo, tem que entender que nós somos aqui um paviozinho pequenininho. Ah, Dé, mas eu não sei falar, o Espírito Santo ainda vai agir em mim, eu ainda vou aprender a falar, mais para frente eu participo, eu tenho vergonha. Mas aí é que tá, é o que eu estou acabando de falar. Nós somos um paviozinho pequenininho, mas na hora que a gente junta todo mundo aqui, fica um pavio grande com a luz enorme, certo? Então, a gente tem que acreditar no potencial que a gente tem, seja pela quantidade de palavras, que eu sou falastrão, eu falo muito, o Felipe é falastrão, fala muito, a tia Fernanda é falastrona, fala muito, mas a gente não é o dono da verdade, não, e nem queremos ser. A gente quer ser o quê? Mais um aqui no nosso grupo, que cada um tenha vontade de manifestar, independente do que estejam com vontade de falar. Eu estou com vontade de falar, eu não vou falar do evangelho hoje, eu vou falar da experiência que eu estou falando aqui. Isso é uma forma de evangelizar. Até mesmo quando a gente fazendo um, 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 um desabafo, um relato de posição nossa, nós estamos evangelizando, porque nós estamos ensinando o outro como não podemos fazer da nossa vida. Se a gente erra e está arrependido, nós podemos falar dos nossos arrependimentos aqui. Nós temos essa capacidade. E aqui nós podemos falar. Porque somos adultos e somos cristãos. De forma que a igreja ela nos absorve. E ela também nos leva a preparar para uma confissão junto com o padre, dentro do sacramento do perdão. Então, a gente está aqui para chegar e colocar, não é para tomar lugar de o padre da celebração, de nada disso, nada. Não temos essa pretensão, seria um assinte à nossa vida. Mas reconhecer a nossa pequenez nunca é demais. Vamos colocar isso aí para o resto da nossa vida. Quer falar, ó. Então fala lá. A tia Bioca vai falar e o Brenner também quer falar. Fala, tia Bioca. Eu não levantei o dedo para esperar vocês terminarem de falar, porque vocês sabem, né? A gente vivendo esse momento de saudade, e eu fiquei assim, a Bruninha dirigindo o grupo, o pessoal deu força para ela, e ela conduziu muito bem, e eu não apareci. Então ela falou para mim assim, tia Bioca, só porque o Felipe não está aqui, a senhora não levantou o dedo. Aí eu tive que abrir a câmera e falar com ela. Mas eu abri agora, foi para falar o seguinte. O Dé falou muito bem a respeito do perdão.
O Felipe veio completar com as 3 peneiras, que é uma história que eu conheci na escola pela minha primeira diretora, e a gente tentava viver assim dentro da escola, porque a gente tem dentro da escola um ambiente, às vezes, muito difícil, a gente como ser humano. E quando o Felipe falou, então, né, da gratidão, aí, enquanto ele falava, o Dé falou assim agora, no final, não tem que falar sobre o Evangelho, não tem que falar, fala aquilo que você está com vontade de falar. Então, me veio aquela vontade de dar um testemunho que é pequeno, mas é enorme para mim. Quando a gente perdeu o papai, a mamãe nos ensinou como viver o luto, como viver a saudade, como passar por esse momento da perda, e ela tornou-se a nossa rocha, a nossa mulher guerreira, aquela pessoa que foi, assim, pai e mãe, né? Durante 31 anos que a gente perdeu o papai, ela fez esse papel de pai e mãe. Ela foi descansar. A saudade tem dia que dá uma sufocada, mas a gente sabe, né, que pelo tudo que ela plantou, a gente sabe que ela está colhendo agora lá no céu. E eu sempre rezo, agradeço. Ontem, lá, né, na igreja, quando o Filipinho, Padre Almerindo, falando para o Felipe e para o Bruno, e que ele se tornou lá, né, que a Lília fez a investidura dele, né? Aí, que ele estava lá no altar, aí veio uma emoção muito forte, porque ela esperava muito esse momento. Então, bateu, né, aquele momento ali. Mas a gente sabia que ela estaria feliz e está feliz pelo o Felipe ter realizado o sonho, porque partiu dele de chegar perto do Padre Almerindo e pedir: Padre, eu posso ser um acólito? Então, partiu dele e ninguém influenciou e ele permaneceu. Então, a palavra gratidão, que eu sempre peço a Deus, eu falo para ele: Senhor, eu sou grata pela mãe que o Senhor me deu, pela mãe que o Senhor colocou na nossa vida, por tudo que ela nos ensinou, por a gente estar passando por esse momento, nos sentindo forte. Às vezes a gente fraqueja, a gente é humana, mas nós estamos fortes. Meu coração fica em paz. Tem hora que ele dói. Aí eu penso assim: ai, você está me fazendo uma falta, mãe. Depois eu falo: Senhor, obrigado por o Senhor ter me concedido, desculpem, a presença dessa mulher na minha vida. E gratidão a gente tem por pessoas que a gente convive e aprende a amar. Filipinho, meu amor, mais uma vez, Deus lhe pague por tudo que você fez pela nossa vó Isabel. Não só por ela. Falei para a Bruninha aqui em casa, falei: você não fica com ciúme, porque ele é
o Filipinho, nosso amor da família Borges. Falei para sua mãe que esteve aqui junto com você. Marlene, não precisa ficar com ciúme, não. Ela falou para mim, tia Bioca, para mim, eu fico orgulhosa, eu fico feliz de saber o tanto que vocês gostam dele. E a gente deve muito ao grupo, é uma gratidão muito grande. Quando a gente não entra, a gente sente falta, igual ontem, né? Me parece que só a tia Cida, se eu não tenho certeza, e a Neuza, porque nós fomos à missa. Então, pensamos que ia chegar a tempo de pegar uma beirada. Só que o Padre Almerindo, ele entusiasmou e ele fez uma adoração depois, né, da missa, que também foi lindo, porque ele estava comemorando o dia da família. E a gente saiu de lá tarde, quando nós chegamos aqui, pouco depois, a nona, né, que é a tia Neuza, chegou. Eu vim cá ver vocês 10 minutos e já estou indo embora. Mas a todos vocês, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Gratidão eterna para o nosso anjinho, pelo nosso chefe espiritual, pela Marlene, mais o doutor André, que reza sempre por nós. O Abel, desculpa. O Brenner, né, que também de vez em quando a gente amola. E aí eu não vou falar nome de todo mundo não, porque senão a gente peca, né? E eu só queria contar uma novidade para a madrinha, não sei se ela está aí hoje, se não tiver, repassar. Agora o Santíssimo vai estar exposto o dia todo, toda quinta-feira. Viu? Aqui na Matriz, São Carlos Borromeu, tá? Então, boa noite, fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Tia Bioca, Oi. Eu não estava na missa ontem do Filipinho, não. Mas eu quase em tempo real, recebia todas as mensagens lá do Padre Almerindo, que ele mandou para mim as filmagens lá da missa toda. E eu fiquei sabendo, eu terminei de assistir a filmagem ontem, era mais de 11 horas da noite. Entendeu? Fiquei muito, muito feliz e vaidoso. Imagine se eu teria condição de ficar vaidoso, porque ele manifestou e cumpriu o seu desejo. Isso, para Deus, tem um valor imensurável. Parabéns para toda a família Borges. Parabéns para a tia Lina e tio Helder, por vocês estarem assumindo, literalmente, a vontade de Deus. É a vontade de Deus, não é vontade de suas, não, viu? É vontade de Deus. Deus é maior e Deus é poderoso nisso aí. Parabéns para vocês. Vocês merecem o nosso beijo e a nossa gratidão por tudo que vocês são para nós. Não. E eu falo, Dé, que quando termina, eu já falei com o Felipe, termina aqui a live, tem 3 amigas que eu envio para elas. Elas falam assim, eu não posso estar nesse momento, mas eu mando e elas assistem depois. Então, eu repasso, eu dou uma curtida. Por quê? Eu dou valor demais. Eu aprendi demais nesse grupo e como a minha fé fortaleceu muito. Eu agradeço muito a vocês. Vocês são exemplos para nós. A tia Lívia pediu para falar também. A tia Lívia está pedindo, levantou a mão aí. Obrigado, Dé. Tá no mudo, Dé. Dé, tá no Felipe, seu microfone é desativado, Dé. Aí. Parabéns, Filipinho. Deus continue te abençoando. Fiquei muito feliz, viu? Amém. A sua vitória, a minha vitória é a sua vitória, tá? Parabéns pro Filipinho. Mostra o rosto, Felipe. Aí. Que Deus te abençoe sempre, viu, Filipinho? Parabéns pra você, nessa data querida,
Muitas das felicidades. felicidades, muitos anos de vida. Viva o Filipinho! Parabéns, que Deus te guie nessa nova jornada sua, nessa nova missão. Muito obrigado à família Borges. Amém. Toda pelo carinho e pela confiança aí. Nós que agradecemos, nós que amamos muito vocês. Obrigado pela caminhada junto conosco. E é isso aí, gente. Não pode deixar o grupo morrer, não. A gente tem que participar. Segunda-feira é provável que eu não consiga chegar a tempo. Então, se eu O não Brenner chegar... não vai falar? Pois é, isso que eu ia dizer agora. Se eu não chegar Eu já a tempo... Tia Lília também, hein? Se eu não chegar a tempo, eu não vou pedir ninguém para falar. Então, chegou no dia, lê o Evangelho. Alguém quer falar? Fale. Se as pessoas que quiserem deixar no silêncio a palavra de Deus, não quiserem refletir em voz alta, fique como vocês quiserem, acharem melhor, de toda forma. Tia Neuza, canta pra gente, por favor. Depois que eu cantar, eu vou contar a minha fraqueza, tá? Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Que maravilha. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tende piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tende piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo assim tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas, quero então entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tende piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tende piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. E que espetáculo, que show! Muito obrigado, tia Neuza. Te Pode falar, viu? Pega no pulo do gato, hein? Foi. Te falar da minha fraqueza. E A hora, cadê a hora que eu vi a sua mensagem aqui, eu sou péssima em informática. Eu me perco até aqui no celular. E dou aula online, tudo, mas de vez em quando eu me atrapalho. A hora que eu vi sua mensagem, eu falei assim, gente, como é que eu vou sair da live e entrar lá no privado, lá do WhatsApp do Felipe? Meu Jesus, misericórdia, o que eu faço? Entrei. Aí vi a música aqui, depois eu lembrei da música, tá, vou cantar. Falei com você que ia cantar. Depois, eu fiquei pensando assim, acho que o Divino Espírito Santo quer que eu cante essa música mesmo. De repente, eu bato a mão aqui e saiu tudo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou entrar de novo?
E a Sibeli está falando e eu estou aqui feito louca para conseguir entrar de novo. Mas entrei, é porque eu tinha que cantar mesmo, né? Acho que Sorte era da... vontade. Com certeza, com certeza. Sorte da senhora que a tia Bioca fala pouco, igual eu e o Dé. Deu tempo de eu entrar de novo. Eu te salvei, nona. Me salvou, viu? Porque eu sou péssima nessa informática, viu? Deus que me ajuda. Amém, É porque obrigado. hoje o Felipe não quis desligar o telefone de nenhum dos três. Mas deu para cantar, né? Graças Com a Deus. certeza. Brilhou, muito Ficou obrigado. lindo. Dé, pede a bênção pra gente, por favor. A nossa proteção está no Dé, nome mas se a senhora quiser pedir, tia Neuza. Não, pode deixar o Dé. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu, e a terra. O Senhor esteja sempre conosco. Ele está sempre no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, desçam sobre nós, sobre cada um de nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, e especialmente a minha irmã Misma. Fiquei muito, muito feliz pela presença dela. Faça esse presente mais vezes. Participe conosco ativamente, cante, reze, reflita o Evangelho, convide Ela outras canta pessoas. muito bem, né, E ela canta e toca violão muito bem, viu? É verdade, esse bilhete. E é isso daí. Felipe, diga. A tia Lídia levantou a mão e o Brenner levantou a mão. Acho que deve ser... Deve que foi, tia Bioca. Na hora que eu perguntei quem ia refletir o evangelho de segunda-feira, foi todo mundo levantando a mão. Foi agora, no finalzinho. Bem com essa Foi mão. O Breno que levantou. Então deve ter sido minha mãe que está usando meu nome aí, ó. Deve ter sido. Então tá. Então um beijo para todos vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja louvado. Na paz do Senhor, no amor de Maria. Amém. Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Um beijo. Obrigado.